Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício que fala sobre aqui um bloquinho, tá representado muito bem aqui, e ele vai pedir para a gente quais são as forças que estão agindo em um movimento dele e quais são os agentes causadores. Então a gente vai analisar esse tipo de questão, ele é bastante teórico, ele não vai ter nenhum cálculo para a gente fazer, mas vamos ter que pensar um pouco o que que a física representa teoricamente essa situação. Vem com a gente. Então ele está falando o seguinte, ó, um corpo é lançado e sobe um plano inclinado, como representado aqui, tá vendo a setinha tá para cima aqui, e admitindo a não existência de força de natureza dissipativa, ou seja, não tem atrito, não tem resistência do ar, não tem nenhuma força que faça ele perder esse movimento aqui. Identifique e marque todas as forças que nele atuam, ou seja, quais são as forças que atuam no bloco. Eu vou começar colocando aqui as forças, vamos marcar aqui de preto, ó. Primeira força que age sobre esse bloco, a força peso. Esse corpo tem massa, certo? E se ele tem massa e ele está sob a ação da gravidade, ele tem a força peso aqui agindo sobre ele. Maravilha. Outra força que a gente vai ter também é a força que não permite com que esse corpo aqui caia na direção da força peso. Ou seja, tem que ter uma força que a superfície sustenta ele. Essa força que a superfície sustenta é chamada de força normal. Então a gente tem essa aqui, a força normal, a outra força que a gente tem nesse sistema. Então são duas forças agindo aqui no meu sistema. E não vejo nenhuma outra força porque, ó, em um momento qualquer durante a subida, depois dele ter sido lançado. Se de repente o corpo continuasse a subir sobre a ação da força, a gente teria aqui uma força F para cima. Mas está vendo que ele está falando que ele fala que é um momento qualquer durante a subida depois dele ter sido lançado. Então eu arremessei, eu já não estou aplicando uma força mais sobre esse corpo. Então, as forças que estão agindo aqui sobre eles, vou colocar aqui como resposta a primeira força peso, vou marcar aqui, ó, força peso, e essa força peso, a gente vai chamar ela aqui de força, lembra que força peso calcula como massa vezes gravidade, e quem que é o agente causador? Ó, o agente causador, a gente pode chamar esse daqui que é a Terra, né? É a Terra que puxa esse corpo aqui para baixo. Então, o agente causador, a gente vai classificar ela como a Terra que está puxando esse corpo aqui para baixo. Então, essa força peso já indica esse valor. Agora, a gente também tem outra força, a força N, que é chamada a força normal. Então, a força normal, nesse caso, né, é aplicada por quem? Pela superfície da rampa, né? Então, aqui a gente tem quem que é o agente causador. Esse agente causador é a superfície da rampa. Então, vamos colocar aqui. Então, vou colocar assim, superfície da rampa. E essas são as duas forças que estão agindo aqui nesse corpo aqui, né, essa é do plano inclinado, que são as duas forças, a força normal e a força peso, e no caso da força peso causado pela Terra, e no caso da força normal, a superfície aqui dessa rampa, que é essa parte aqui, que ela está empurrando ele para cima e não permitindo com que ele caia. E com essa, a gente classifica e coloca as duas forças agindo aqui sobre o corpo de massa M. Beleza? Então essa aqui é a nossa questão que é aqui do livro do PH. Espero que você, se chegou até aqui, continuou com sua dúvida. Muitas dúvidas vêm aí, não tem a força que empurra ele para cima? Não, veja que é depois deles ter sido lançado, então somente a força peso e a força normal. Mais uma questãozinha aqui do livro do PH, que se você entendeu, deixe seu like aqui, se não, se inscreve por aqui também. Grande abraço e até a próxima, valeu!